Esse é o filtro de ar BMC e eu vou explicar para vocês o porquê que a Mutec escolheu a BMC. Antes de mais nada, eu já gostava da BMC antes de importar a BMC. É o filtro que eu usava na minha motocicleta. E quando você escolhe um filtro de ar, principalmente esportivo, é a permeabilidade. E esse é um dos motivos pelo qual eu quis trazer a BMC para o Brasil. Quando você vê propagandas de filtro de ar com bolinha de tênis flutuando às alturas ou promessas de 34% mais fluxo de ar, quanto isso é benéfico para sua motocicleta? Vamos tentar entender. Primeiro ponto, as motocicletas mais modernas, vamos colocar por décadas 80, 90, 2000, 2010, 2020, tiveram evoluções entre carburadores para injeção eletrônica e com ECUs cada vez mais modernas, com diversas portas, onde ela controla toda a eletrônica da sua moto e todo o sistema de combustão da sua motocicleta. O que acontece aí? Toda motocicleta, vamos considerar as motocicletas mais modernas, né? A ECU é responsável por regular a mistura da sua motocicleta. Então, para que você tenha mais performance, você tem que ter mais aceleração. Vamos colocar esse conceito. E para que você tenha mais aceleração, você precisa ter mais combustível e mais ar indo para o seu sistema de combustão. O que acontece aí? Não adianta você ter um fluxo de ar muito alto. Por quê? Você tem alguns sensores, principalmente nas motos mais modernas. Você tem um sensor que é conhecido como MAF. Algumas motos têm mais sensores, tá? Tem sensor de temperatura, de ar, coisa do gênero, para que a sua ECU faça esse autoajuste da sua mistura. O MAF basicamente é o Mass Airflow, que é a quantidade de ar que está sendo admitida na sua caixa de ar. Não necessariamente indo para admissão, porque esse sensor ele fica após o filtro de ar. Geralmente você vê em carros, na caixa de ar ali, você vê no duto que leva o ar para admissão, após a caixa de ar você vai ver um sensor ali. A motocicleta não funciona muito diferente. Por sinal, funciona da mesma forma. Você tem sensores de temperatura de ar e depois você tem um sensor que é conhecido como lambda, ou pode ser conhecido como sensor de oxigênio, ou pode ser conhecido como Renault, que é basicamente esse sensor que lê a sobra de oxigênio. É muito importante que vocês entenderem que ele não lê a queima em si, ele lê o quanto sobra de oxigênio. Teoricamente, se está sobrando oxigênio, tem ar em excesso. Mas o quanto a ECU se autorregula? Posso colocar o quanto de ar eu quiser lá dentro? Tem aí um fator. Vamos considerar motos esportivas e motos comuns. Motos esportivas com sistema SHED, que o SHED veio de Suzuki, Ram, Air System, ou Air Direct, e o ar é admitido diretamente, e ele tem esse princípio da pressão pelo movimento da motocicleta. Quanto mais rápido a motocicleta está, mais ar é admitido pelo sistema SHED. Na verdade, hoje você pode dizer somente, tira o Suzuki da frente, o S é só Ram Air Direct. Quase todas as motocicletas esportivas têm o mesmo princípio. O quanto ela se regula? A maioria das motocicletas se autoajustam em 8 a 10%, não mais do que isso. Por isso que não adianta você tentar mudar o combustível ou tentar jogar muito fluxo de ar. E aí vem a BMC. A BMC é desenvolvida pensando justamente nessa permeabilidade e nesse autoajuste. Então a BMC ela não vai permitir aí que tenha um alto fluxo muito superior nos filtros convencionais, como esse aqui que eu estou na mão agora, e já nos filtros Racing, que você vai ver a diferença. Nos filtros Racing ele tem uma linhazinha amarelinha aqui, né? Ele já tem mais fluxo de ar, mas aí é para ser usado para motocicletas que tem gerenciador de injeção, e aí você consegue ajustar os mapas e controlar essa mistura. Primeiro princípio que a gente tem que pensar quando você vê promessas de um percentual muito alto de fluxo de ar é que a sua motocicleta não vai ter combustível suficiente, ela não vai se autoajustar, ela vai fazer todas as leituras, tem um delay aí quando você troca o filtro de ar, você precisa rodar com a motocicleta um tempo para que ela faça as leituras, acumule aquilo, não considere aquilo como um simples erro e sim como uma rotina, e aí ela vai fazer os ajustes e regular a mistura para você. Com 34% a mais, muito provavelmente você vai ter perda, e o que tem que ser considerado também é quanto mais permeabilidade você tem no seu filtro de ar, mais possibilidade de sujeira você tem passando aí. O filtro esportivo, o que segura a sujeira nele é o óleo que você aplica no filtro. Então tá aí um dos motivos que, na minha concepção, o BMC é um dos filtros mais adequados esportivo para ser aplicado em motocicletas comuns,
por conta da permeabilidade dele, que é ajustada para essa porcentagem que as ECUs se auto-ajustam. Segundo motivo, origem, fabricado na Itália. Hoje é raro produtos de fato sendo fabricados na Europa e o filtro é 100% italiano. Segunda coisa que a gente vai mostrar um pouco mais de detalhes, a parte plástica desse filtro me lembra muito um conceito que eu tenho de plástico durável, o próprio Playmobil, que é um plástico super resistente, enfim. Mas ele é um plástico diferenciado. Uma coisa que eu acho interessante aí, para que dê uma vedação ideal, ele tem aqui um perfil de borracha soldado ao plástico. E isso é uma técnica da BMC. Isso é patenteado. Acabamento ideal, vedação ideal e permeabilidade ideal. Segundo ponto que tem que ser considerado aí é a possibilidade do filtro esportivo ser lavável. E obviamente não é simplesmente colocar o filtro na água. Eu vou fazer um outro vídeo, depois vocês acompanhem aí como que se utilizam os kits. Na verdade, assim, o filtro ele é de fato lavável, ele pode ser submerso à água, mas eu vou mostrar os detalhes como isso é feito, então é isso. E de onde surgiu a BMC? Itália, basicamente, e no desenvolvimento de filtro de ar, nada mais, nada menos do que a Fórmula 1. A Ferrari, em um certo ponto, não tinha ninguém que fabricasse filtros customizados, específicos para aqueles projetos, e a Ferrari contratou a BMC para desenvolver os filtros dos carros de Fórmula 1. Com isso, a BMC criou esse know-how da Fórmula 1. Atualmente, todos os motores Mercedes na Fórmula 1 vêm com filtro BMC. Basicamente, todos os carros super esportivos ou super carros italianos, Pagani, Lamborghini, Porsche é linha mais esportiva, GT3, também vem todos com BMC de fábrica. Para a motocicleta, a BMC tem o know-how do MotoGP. Se você for parar para pensar, o MotoGP é basicamente um campeonato europeu. A maioria das equipes são sediadas na Europa, da mesma forma que a Fórmula 1, eles criam bases na Europa e a BMC está ali de perto acompanhando as equipes. Quando você pensa em filtro de ar, pense em alguma marca. Essa marca que você pensou, tá no MotoGP? Com certeza não. Existem hoje 3 marcas de filtro de ar que estão no MotoGP. E uma delas é a BMC. Com a proximidade estando na Itália e o MotoGP, a maioria das etapas ocorrendo na Europa, fica muito mais próximo os engenheiros da BMC com os engenheiros do MotoGP e em conjunto desenvolverem os filtros. Com isso, é um dos filtros mais utilizados hoje no MotoGP. Tá aí mais um motivo pelo qual nós escolhemos a BMC. Isso que eu queria mostrar para vocês basicamente é isso. Filtro de ar BMC, por que nós escolhemos e o porquê eu acho que esse é o melhor filtro esportivo do mercado. Obrigado, acompanhem o vídeo, acompanhem o canal, se vocês estiverem assistindo isso pelo YouTube. E aqui depois vai vir o link para essa lavagem do filtro, como que vocês fazem isso.